Você que está aí assistindo o replay dessa live, porque eu sei que você está assistindo o replay da live, você vai aprender o que é propósito de vida, como se conectar com o seu propósito, porque é importante ter um propósito de vida, o que acontece quando as pessoas não têm um propósito de vida. Então fica aí e assiste o replay que eu sei que você vai assistir. Boa noite, pessoal que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de propósito de vida. Ó, os coraçãozinhos aí, já tô ganhando. Oba! Estão ouvindo a música aí? Deu um ok? Deu um okzinho, estão ouvindo? Ó, os coraçãozinhos. Oba, oba! Estão ouvindo a música e o som? Sejam todos muito bem-vindos. Ó os coração aí. Sim. Coisa boa, coisa boa. Vamos aprender sobre propósito de vida. Ainda mais agora no Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Lá no meu canal Telegram, eu tô colocando o Setembro do Propósito, com várias aulas, podcasts pra vocês. Tô adorando as mensagens, o pessoal tá me mandando. Ó, os coração, oba, oba. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, a musiquinha. A gente tá animar. Energia aí. Não vou cantar em inglês, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Ó, a musiquinha aí pra se animar. Quero o pessoal com energia aí, energia. Bora! Propósito de vida, um assunto tão importante. Sempre, sempre algo tão importante. E quem não tá no Telegram, lá do Setembro do Propósito, vai no link da bio, clica lá para você assistir as aulas, os podcasts, conteúdos do Setembro do Propósito. É gratuito, tá show de bola. O pessoal tá mandando várias mensagens. Tô adorando lá os conteúdos. Agora vamos parar a musiquinha. Vamos pro assunto aí. Essa música é muito legal, né? Animada, animada. Então, bora lá. O que é o propósito de vida? Que todo mundo fala. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Quem nunca ouviu falar sobre propósito de vida, na verdade. Então, o propósito é aquilo que a gente faz. É aquilo que a gente ama fazer. É aquilo que a gente gosta. É quando a gente serve a algo maior que a gente mesma. Quando a gente serve a gente e a algo maior. É contribuir com o mundo, com as outras pessoas também, né? É ir além da gente, fazer aquilo que a gente ama. Mas tem uma pesquisa de uma empresa, a Deloitte, uma pesquisa de 2019. Boa noite, pessoal que está chegando. Uma pesquisa de 2019 lá da empresa, é uma empresa de consultoria de RH, Deloitte, que mostrou nessa pesquisa que 80% das pessoas trabalham com o que não gostam do seu trabalho. Imagina, é muita gente, 80% não gosta do que faz, não vê um propósito naquilo que está fazendo, no seu trabalho, não vê um sentido nisso. E é muito triste, é muita sofrência isso. Porque imagina, a gente passa o maior tempo do nosso dia trabalhando no trabalho e não gosta do que faz. É triste, muito triste isso. E a maioria das pessoas passa por isso, trabalha só para sobreviver, só para pagar as contas, só para sobreviver realmente, mas não gosta daquilo que faz, não acha um propósito, um sentido nas suas atividades, naquilo que a pessoa está fazendo. E antes da gente entrar mais fundo no assunto, ó, Rosana, amo demais meu trabalho, coisa boa, poucas pessoas que estão realizadas. Eu quero contar para vocês uma parábola que eu achei muito legal, uma parábola
de lápis, tá? Dos lápis, que tem muita relação com a gente também, com o ser humano, sobre propósito, tá? Eu vou ler para vocês aqui a parábola, rapidinho aqui. Um fabricante de lápis conversava com seus lápis, dizendo a cada um deles as seguintes palavras. Ó, presta atenção que é muito legal. Existem 5 coisas que você precisa saber antes de eu enviá-lo para o mundo. Sempre se lembre delas e você tornará o melhor lápis do universo. Primeira coisa, ó. Você poderá fazer grandes coisas, mas só se você se permitir estar seguro na mão de alguém. Aí entra a confiança, né, em algo maior, em algo superior. Segunda, você experimentará um doloroso processo e ser afiado de vez em quando, mas isso é exigido se você quiser se tornar melhor do que você já é. Ó, e se tornar afiado, né? São os nossos desafios, as dificuldades que a gente passa na nossa vida. Terceira, você tem a habilidade de corrigir qualquer mal-entendido que puder ocasionar. Que a gente pode mudar aquilo que a gente fez de errado, olhar para isso com um olhar de aprendizado. Quarta, a parte mais importante que existe em você está do lado de dentro. A mudança é sempre de dentro para fora. Esse é o caminho, é de dentro para fora. O mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. Quinta, não importa a condição, você deve continuar escrevendo. Você deve sempre deixar uma marca clara e legível, não importa o quão difícil seja a situação. Então, todas essas palavras têm tudo a ver com a gente, né? Que é o nosso propósito. A gente veio para cá com um propósito a seguir, a realizar. Todos nós temos um lugar a ocupar, uma função a exercer, em colocar em prática. Então a gente tem que exercer essa nossa função. O Criador nos mandou para cá com um propósito, com uma missão para a gente realizar. Cada um tem o seu diferencial, cada ser é especial, a gente tem as nossas diferenças, isso é muito bom, porque cada um tem algo a realizar aqui nessa vida. Ó, os coraçãozinhos, oba, oba, adoro coração. Pode mandar coração pra mim aí, que eu fico bem feliz. Então tem uma coisa que o Chopra fala, que é que a gente precisa se perguntar. Quando a gente quer descobrir o nosso propósito de vida, a gente tem que se perguntar: como eu posso servir a mim e ao universo, às outras pessoas? Como eu posso contribuir com algo maior que mim mesma? É servir a algo maior que a gente, é contribuir. O ser humano tem essa necessidade de se sentir útil, né? De fazer algo bom, de conseguir ajudar as pessoas, de contribuir com o mundo também, fazer a diferença. A gente tem essa necessidade. É muito triste quando a gente não está alinhado com o nosso propósito de vida. Quando a gente só trabalha por trabalhar, só para sobreviver e não faz aquilo que a gente gosta. Aí as pessoas vão entrando numa sofrência muito grande e perdendo esse sentido da vida. Por isso que muitas pessoas acabam se suicidando, ou têm ideação suicida, ou tentativa de suicídio, porque elas não têm um propósito, não têm um sentido, não têm um para que viver. Aí entra uma frase do Viktor Frankl que é muito legal: quem tem um para que viver suporta quase qualquer como. O Viktor Frankl escreveu um livro que é um psicólogo no campo de concentração. Recomendo aí que vocês leiam esse livro porque ele é muito lindo, muito legal. O que ele observou? Ele ficou no campo de concentração em Auschwitz, tá? O Viktor Frankl escreveu esse livro. E ele observou que lá no campo de concentração, as pessoas que não eram chamadas para a câmara de gás, não morriam de alguma doença, lá no campo de concentração eram pessoas que tinham para que viver, tinham um propósito, que pensavam: quando eu sair daqui, eu vou encontrar minha família, eu vou abrir a minha padaria,
mesmo naquela situação terrível que eles estavam passando, essas pessoas tinham um para quê, elas tinham um motivo que elas queriam sair daquela situação, superar isso. Oi, Rodrigo, boa noite, seja muito bem-vindo. Então, essas pessoas tinham um para que viver, mesmo naquela situação terrível. Quem tem um para que viver suporta quase qualquer como. Quitandas. Eu amo o que eu faço, que bom, coisa boa, parabéns. É lindo isso, é lindo quando a gente ama o que a gente faz, nosso trabalho. Mas que a gente passa a maior parte do tempo no nosso trabalho, fazendo as nossas atividades. Então, quando a gente está alinhado no nosso propósito, tudo flui, a vida começa a fluir. Quando a gente está alinhado com essa nossa função, com o nosso propósito de vida, servindo a gente e ao outro também. Então, o Viktor Frankl, ele fala que essas pessoas que conseguiram sair lá do campo de concentração são pessoas que tinham esperança, que acreditavam que tempos melhores virão, mesmo naquela situação terrível que eles estavam passando. Eles acreditavam, eles tinham esse propósito de continuar vivendo, um para que continuar. Eles tinham esse sentido na vida. Tem uma frase que eu gosto muito de um mestre da psicologia positiva, o Tal Ben-Shahar, que ele fala que quem tem esperança não tem depressão. Ó, presta atenção nessa frase, que ela é demais. Quem tem esperança não tem depressão. Por quê? Porque quem tem esperança acredita que tempos melhores virão, que as coisas vão melhorar. E olham para isso como algo a ser superado e enfrentado, que entra a resiliência. As pessoas resilientes, resiliência é essa capacidade de conseguir enfrentar e superar esses momentos difíceis. Ter um crescimento pós-traumático. Ó, os coraçãozinhos, oba, manda coração aí pra mim. Rosana, eu gostaria de amar meu lar como amo meu trabalho. Bom, o nosso lar é o primeiro. É o lugar que a gente precisa amar também muito. É muito importante a gente amar o nosso lar também. Porque senão, vamos morar no trabalho então, né? Vai sair de casa. Vai ficar em casa, como assim? Não, tem que encontrar um sentido no lar. Imagina, tem que agradecer que quantas pessoas não tem uma casa, não tem um lugar para morar, não tem cama, não tem comida, não tem água. Imagina, tem que mudar o olhar e trazer o olhar para algo positivo, para as coisas boas que é de ter um lar. Imagina quantas pessoas fariam de tudo para ter aonde morar, para ter um lar. Se eu não tivesse meu trabalho, já teria depressão. O trabalho ajuda muito também, porque daí tem o sentido, teu sentido, teu para que viver é o trabalho, porque tu ama o que tu faz. Rodrigo, a esperança é a última que morre. É isso aí, Rodrigo, exatamente, é a última que morre. Quem tem esperança não tem depressão, não vai lá pro fundo do poço. Não, Rosana, não me sinto bem nunca em casa, odeio domingo. Tanto tem que mudar essa tua mentalidade, essa tua visão. Aí tem coisa por trás disso aí, né? Por que o domingo? Porque ficar sozinha? Aí entra várias questões aí envolvidas, mais profundas, né? Que tem que trabalhar isso aí. Mas tem que começar a agradecer por ter aonde morar. Quantas pessoas não têm isso? A gente vê muito. É muito comum a gente ver morador de rua. Não tem o que comer, não tem em casa. Então a gente começar a agradecer pelas coisas simples da vida, né? Que a gente toma como garantido e a gente não agradece. Cama, a coberta ali, o travesseiro, a comida, a água, a internet, a eletricidade, a televisão. Imagina quantas coisas que a gente tem que muitas pessoas não têm. E conseguem ser grata por outras coisas. Então a gente sempre tem algo para achar, para agradecer. Então esse crescimento pós-traumático que eu estava falando para vocês, o que é esse pós-traumático, esse crescimento, né? As pessoas que passaram por traumas terríveis e mesmo assim
conseguiram tirar algo para fazer de bom, né? Algo de bom para fazer, para ajudar as outras pessoas também e para se ajudar, mesmo naquela situação terrível, como foi o caso do Viktor Frankl e vários outros que a gente vê por aí, né? Ele mesmo naquela situação de ficar lá no campo de concentração em Auschwitz, ele escreveu um livro, um psicólogo no campo de concentração, para ajudar as pessoas, falando desse o para que viver, da importância de ter um propósito, ter um sentido na vida, de como isso faz a diferença. Ter esperança, resiliência, mesmo naquela situação terrível que ele passou, ele conseguiu tirar algo de bom daquilo, né? Saiu de lá e ainda escreveu um livro para conseguir ajudar pessoas. Isso é incrível. Ó os coraçãozinhos aí, oba, oba, palma dar coração, coisa boa, os coraçãozinho. Então a gente precisa começar a se perguntar, né? Vocês precisam se perguntar: o que eu amo fazer? O que eu amo fazer? O que eu gosto de fazer? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas paixões? Como eu posso servir a mim e a algo maior, algo superior? Como eu posso servir as outras pessoas também, ao mundo? Faça essas perguntas para vocês. Eu digo que o nosso cérebro aqui é como se fosse o Google. Ele é um buscador de respostas. Nosso cérebro é um buscador de respostas. Como assim, Eve? Porque quando a gente pergunta, a gente está se abrindo para o campo das infinitas possibilidades. Quando a gente pergunta, a gente faz o nosso cérebro trabalhar, correr atrás para mandar as respostas para a gente. Gente, isso é incrível. A gente tem uma capacidade imensa. A neurociência comprovou que o nosso sistema reticular cerebral busca pra gente, manda aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que a gente coloca a nossa atenção. Por isso, tem que cuidar dos nossos pensamentos. Que acontece muito, né? Com a mulher, quando quer ficar grávida, tá enlouquecida, ela quer engravidar, ela fica pensando, e o sistema reticular cerebral, né, busca para ela pessoas que estão grávidas. Elas começam a ver muitas mulheres grávidas. Por quê? Porque elas estão colocando a sua atenção nisso, a sua intenção. Então, busca aquilo que fica pensando. Elas começam a ver um monte de mulher grávida por aí. Se quer comprar um carro de tal marca, por exemplo, as pessoas começam a ver esse carro em tudo que é lugar. Porque nosso sistema reticular cerebral busca isso que a gente fica pensando, que a gente coloca a nossa intenção, a nossa atenção. Como fala o Chopra, cuidado com o que você pensa, porque você atrai. E é exatamente isso. O que a gente pensa, a gente atrai isso, por mais que seja algo bom ou ruim. Não interessa, a gente vai atrair isso que a gente fica pensando. Eu já vi muitas pessoas decaírem financeiramente em função disso, por pensar que vai perder emprego. Ai, meu Deus, que medo, eu vou perder meu emprego. Mas agora na pandemia, que as pessoas estão bem alucinadas com isso. Vou perder meu emprego. Ai, você vai ser demitida amanhã? Você vai ser... E perde. Porque você está colocando atenção total nisso. Seu pensamento, seu foco tá, eu vou perder o meu emprego. Quando isso vai acontecer? Olha a pergunta que você está fazendo pro seu cérebro. Ó, o Google, ele vai buscar essa resposta para você. Ele vai te dar isso. Então, cuidado com o que você pensa, porque é isso que você vai atrair para você. Isso é um exercício que a gente tem que fazer todo dia. Cuidar dos nossos pensamentos, nossa mentalidade. Quantas pessoas acordam já reclamando? Eu sei porque eu já fui assim anos atrás. Eu acordava, ai, que saco acordar cedo. Mais um dia acordar cedo, que saco isso, não gosto de acordar cedo. E as coisas só pioravam, claro, eu já acordava reclamando. E quantas pessoas fazem isso? Eu, peraí, que é isso? O que eu tô fazendo? Eu não posso já acordar, tenho que reclamando, eu tenho que acordar agradecendo por mais um dia de vida, por mais um dia que eu tenho a oportunidade de fazer diferente, aprender coisas novas, ajudar pessoas. E eu comecei a mudar a minha mentalidade. A gente tem que acordar pra vida. E acordar já agradecendo por mais um dia. A vida é uma dádiva. Acordar é uma dádiva.
Então a gente tem que começar a olhar para isso e começar a agradecer por isso, pela oportunidade de estar acordando, por ter mais um dia de aprendizado, porque nós somos eternos aprendizes, não é verdade? A gente está aqui para aprender, a gente está sempre aprendendo, a gente vai ter os desafios da vida, com certeza todas as pessoas passam por coisas difíceis, mas aí entra as pessoas otimistas. Pessoas otimistas olham para essas dificuldades como desafios, e encaram isso como um aprendizado de como pode fazer diferente. Como pode fazer diferente, enxergar essa dificuldade. Opa, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso melhorar? Fazer diferente. A pessoa pessimista não. A pessoa pessimista, ela já olha com um olhar de dificuldade. Nossa, isso aqui é muito difícil, meu Deus, que horror. Nossa, acabou o mundo, acabou, vou morrer, vou pegar o Covid, vou morrer amanhã. Já tá, será que eu vou pegar o Covid amanhã? Quantas pessoas estão assim? Não quer dizer que não tem que se cuidar, mas uma coisa é se cuidar, outra coisa é tu entrar nessa paranoia, nesse pânico, ficar vendo notícia negativa o tempo todo. Por que que vivem colocando notícia negativa? Porque sabe que as pessoas gostam. As pessoas, elas ficam assistindo isso. Tem que parar com isso. Se você ficar assistindo notícia negativa o dia todo, você vai atrair mais negatividade pra você. É isso que você quer? As coisas ruins na sua vida? Você quer propagar coisa ruim pra sua vida? Então você fica vendo notícia ruim. Então começar a assistir coisas boas, coisas que vai te trazer um novo olhar, que você vai aprender com isso. E parar com essas coisas negativas o dia todo e ficar pensando, se perguntando pro seu cérebro quando você vai pegar Covid. Quando você vai morrer, quando você vai perder todo o seu dinheiro, quando você vai perder o emprego. Você vai atrair isso pra você. É isso que você tá mandando pro seu sistema reticular cerebral. Tô falando aqui de neurociência. Neurociência, é comprovado isso. E entra a questão da energia também, que eu acredito. Mas a neurociência também mostra isso pra gente. Porque a energia que a gente emana para o universo é isso que a gente vai receber do universo. Não é verdade? Então, se você emana essas coisas negativas, como é que você vai esperar receber coisa positiva? Não tem como! Você vai receber mais coisa ruim pra você. Não é verdade? Coloque um ok se vocês estão concordando comigo. Escrevam aí. Se vocês estão captando a mensagem e estão entendendo o que eu tô falando aí pra vocês. Então a gente precisa começar a cuidar dessa nossa mentalidade, nossa visão sobre as coisas da vida. Ó, as mãozinhas aí. Tá bom, beleza. Que bom. Ah, Eve, mas eu não sei. Não, eu não sei o que eu tenho de bom, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não sei quais são as minhas paixões, eu não sei quais são minhas habilidades. Muitas pessoas não se conhecem. Aí eu dou uma dica. Se é o seu caso, comece a perguntar para os seus familiares, né, para os seus amigos, colegas de trabalho, olha, o que eu faço bem feito? O que eu faço com facilidade? As pessoas de fora conhecem mais a gente do que a gente mesma. Aí entra o autoconhecimento, que é extremamente importante nesse processo de propósito de vida. Então, pergunte para sua mãe, eu tenho certeza aí, as mães geralmente sabem o que os filhos têm de bom, o que eles fazem bem feito, o que eles fazem bem. É um processo que você pode fazer, e perguntando para as pessoas, se você não se conhece, se você não sabe, o que você faz bem feito, o que você gosta de fazer. As pessoas de fora que estão ao nosso redor, elas observam isso na gente. Ah, Eve, mas não tem jeito, não sei, eu não conheço as minhas habilidades, as pessoas me falam, mas não faz sentido pra mim, eu não sei, sabe? Eu não sei o que eu realmente gosto. Então, você precisa buscar ajuda, você precisa fazer terapia, porque o que acontece? Você está num processo de congelamento. O que é isso, Eve?
Quando a gente passa por algum trauma na nossa vida, ou coisas que a gente escuta dos nossos pais que traumatizam a gente, ou situações que a gente viu, vivenciou, a gente entra no processo de congelamento. A gente não consegue acessar mais o nosso potencial, as nossas qualidades. A gente não reconhece mais quem a gente é, o que a gente tem de bom, o que a gente faz bem feito, porque a gente está nesse congelamento. Vou dar um exemplo para vocês do reino animal, tá? O reino animal entrando aí. O leopardo, quando ele pega uma gazela, ele abocanha a gazela, ela desmaia na hora. Por que ela desmaia? Para ela não saber que ela vai ser trucidada. Então ela desmaia. Mas se o leopardo solta ela, não come ela, sai, deixa ela dá uns tremelique ali, se sacode, se esperneia e sai correndo. Volta ao normal. E pronto, tá tudo bem, passou. O único animal mamífero que congela com trauma é o ser humano. O ser humano fica num congelamento com trauma. Então ele não tá vivendo no aqui e no agora, tá? Ele tá lá no passado, em alguns momentos, tá lá atrás e um pouquinho aqui. Ele não tá 100% aqui no presente, porque ele tem lapsos de memória do trauma. Então a pessoa, ela tá sempre no processo de luta e fuga, sempre muito atenta, sempre com o sistema simpático ativo. Que de simpático não tem nada simpático, é só o nome. Simpático é o sistema que coloca a gente na ação, no luta e fuga. Opa, eu vou lutar ou vou fugir. Então essa pessoa traumatizada está sempre nesse congelamento, sempre nessa luta e fuga. Por isso que ela não sabe o que ela faz bem, ela não sabe o seu potencial, aquilo que ela gosta de fazer, porque ela está congelada. Ela parou nesse trauma. Aí entra a terapia para tirar a pessoa desse congelamento, tirar a pessoa do trauma. E eu falei sobre tratamento de trauma lá no Setembro do Propósito, que eu expliquei sobre isso e como tratar o trauma segundo a neurociência, as pesquisas mais recentes e eficazes que mostram benefícios para uma técnica para conseguir trabalhar o trauma, mais eficaz para trabalhar o trauma. Porque só fala não dá não. Trabalhar só aqui, ó, não dá não pro trauma. Por quê? Porque a pessoa que sofreu trauma, ela tem no corpo as memórias do trauma. O nosso corpo registra as memórias daquilo que acontece com a gente. Por isso que a gente fica rígida muitas vezes em certos locais do nosso corpo. Nosso corpo guarda as memórias. A gente é um ser integral, né? Corpo, mente e espírito. A gente está interligado. Então, só a fala não tira a pessoa do trauma. A gente precisa trabalhar o corpo também para soltar essas memórias que estão registradas no corpo desse trauma que a pessoa passou. E eu expliquei isso lá no Telegram do Setembro do Propósito, que eu falei. É muito utilizado e eficaz, que foi comprovado pela neurociência, yoga restaurativa. Por quê? Com yoga restaurativa a gente tem essa resposta de relaxamento, a gente aconchega o corpo, precisa ter um aconchego para liberar e soltar o trauma, enquanto ali o terapeuta vai falando afirmações para a pessoa ir relaxando e conseguir aconchegar o corpo, soltar o corpo e conseguir relaxar para trabalhar o corpo também. No Brasil, eu não conheço psicólogo que trabalhe com yoga restaurativa, deve ter, claro, eu que não conheço, porque é inovação aqui no Brasil, né? Vocês sabem que começa sempre lá nos Estados Unidos, depois vem pra cá, né? Começa lá e vem pra cá. Então, yoga restaurativa é diferente desse yoga tradicional que a gente conhece aqui no Brasil, que é mais comum, né? Yoga tradicional trabalha com aqueles alongamentos, é muito bom também, mas o objetivo não é para tratar o trauma. Já yoga restaurativa são posturas de aconchego, tá? De relaxamento, onde a gente aconchega o corpo para acolher e ter resposta de relaxamento e soltar. Então, ele é diferente do yoga tradicional. Esse é o yoga restaurativa, tá? E dá para fazer online também, eu trabalho com ele. E é o mais eficaz para tratar o trauma, para tirar a pessoa desse congelamento, desse trauma que ela tá
presa, porque é muito sofrimento a pessoa viver assim. E vive a vida toda, se não tratar, vive a vida toda com esse trauma. Essa pessoa nem lembra direito, mas está ali guardado e registrado. Tem alguns lapsos de memória. A pessoa que sofreu trauma, ela não lembra de tudo que aconteceu, porque a nossa mente entende que isso é perigoso pra gente e manda lá pro inconsciente. Fica lá atrás, a gente não tem acesso a muitas coisas que aconteceram. Por isso que são lapsos de memória que a pessoa tem quando sofre um trauma. Lembra de algumas partes, algumas coisas do ambiente, por exemplo, a da cortina que tinha ali, ou dos seus pezinhos que nem tocavam no chão. São lapsos que a pessoa tem, às vezes nem lembra do agressor. Quando eu falo trauma, tô falando de várias coisas, violência, abuso emocional também é trauma, tá? Não é só físico ou sexual. E o abuso emocional também é trauma, assalto, enfim, várias situações traumatizam as pessoas, Até situações do colégio, que as crianças sofrem muito com bullying. E isso é trauma, é muito traumatizante, é muito perigoso também. Deixa eu ver os comentários aqui que eu perdi aqui uns. Eu congelo em casa, mas chego do trabalho e descongelo na hora. Então tem alguma coisa relacionada aí em casa que tu não se sente segura em casa, se sente em perigo. Por isso que congela em casa. Se mulher, eu tive uma queda na rua e fraturou o tornozelo, fiquei traumatizada depois da cirurgia. É, isso aí que eu tava falando. Então, várias situações traumatizam a pessoa. Tu ficou traumatizada porque tu se machucou, fraturou, teve cirurgia, são várias questões envolvidas difíceis aí que te traumatizou. Então, a pessoa tem que trabalhar o corpo também para soltar, ter essa resposta de relaxamento, ativar mais o sistema parasimpático, que é o que para a gente, relaxa, para liberar essas memórias do trauma que estão registradas no corpo também, tá? Então tem que ter esse aconchego, essa resposta de relaxamento para trabalhar o trauma. E isso são pesquisas, a neurociência foi lá em Harvard, com o professor, pesquisador, é um médico, Bessel van der Kolk, que descobriu isso, o yoga restaurativa, que é o mais eficaz. Tem outras técnicas também que eu utilizo, tem a EFT, que é acupuntura emocional sem agulhas, que trabalha os pontos meridianos da acupuntura para liberar o fluxo de energia do nosso corpo, que fica estagnado. Também ajuda muito, mas o mais eficaz é o yoga restaurativo, porque ele trabalha mais esse aconchego do corpo para soltar a pessoa. Aí ela consegue sair desse trauma. Então a terapia é extremamente importante, Se a pessoa está nesse processo de congelamento, está nesse trauma. A terapia é sempre importante para a gente se melhorar. E para ter esse autoconhecimento, para a gente se conhecer. E para trauma, tem essas técnicas mais específicas também para trabalhar, porque é algo muito profundo e muito intenso, Fernanda, que top esse yoga. Sim, é muito legal yoga restaurativa. Muito legal. Dá muito resultado. A gente consegue relaxar, liberar, aconchegar e ter essa resposta de relaxamento. É uma inovação, Muito show. As pesquisas mostram excelentes resultados, Mais eficiente para tratar o trauma. Tati, quero muito tudo isso. Muito bom, Tati? Muito bom. É ótimo. E daí a gente pode fazer com a gente mesmo, a gente aprende, faz na terapia também e utiliza em casa em outros dias para ir cada vez mais soltando e conseguindo ter essa resposta de relaxamento. Rosana, tenho trauma, medo demais, porque na infância ficava dentro do roupeiro sozinha na noite do temporal. Hoje é difícil dormir sozinha. Sim, tu tá no trauma, tu está num congelamento. Tu tem algumas lapsos de memória, que eu falei, esses lapsos que a gente fica do trauma. E por isso não consegue, então, ficar sozinha em casa, que eu tava falando, Não se sente segura em casa por causa dessa situação que tu passou na infância. Aí tem que trabalhar isso aí pra tirar esse trauma, essas memórias que estão registradas, Crianças que sofrem abuso sexual também, muitas vezes elas não lembram do rosto do agressor, porque o inconsciente,
porque mandou lá pro inconsciente essa memória, né? Nossa mente, nossa consciência, pá, isso é perigoso. Mandou lá pro inconsciente. Então lembra de alguns lapsos, né? E é muito importante trabalhar isso, porque a pessoa vive numa sofrência, muita sofrência, e sempre nesse luta e fuga, sempre muito atenta, achando que um perigo vai acontecer, que algo vai acontecer, que nem na época das cavernas, lá dos nossos ancestrais. Vem de lá isso, porque eles sempre estavam muito alerta, sempre atento, porque podia vir um animal, né, um urso, um leão, enfim, vários animais podiam matar ele na hora. Então eles sempre estavam nessa luta e fuga, ou luta ou foge. E a gente ainda tem isso, a gente trouxe os nossos ancestrais esse luta e fuga, que é o simpático, o sistema simpático. Pá, agir, alerta, não relaxa. Calma, a gente não tá mais na época das cavernas. Então a gente precisa ativar o parasimpático para relaxar, respirar, se acalmar e sair desse congelamento que a gente fica com esses traumas que a gente vai passando ao longo da vida. Mas tudo é possível. Só que a gente precisa se trabalhar para isso, né? Ter esse autoconhecimento, buscar ajuda para ter essa melhora na nossa vida e ter uma vida muito melhor, né? Tem uma frase aqui do livro Chamamentos, do Roberto Tranjan, que eu vou ler para vocês aqui, que é muito linda. Tá aqui a frase. Ó, seja qualquer coisa que você for fazer ou sonha fazer, comece. A coragem, ela traz consigo o gênio, o poder e a magia. Por isso, comece agora. Um propósito é uma declaração de amor pela vida. É o amor que traz o compromisso. Então, declara o seu compromisso. É o propósito de vida. Quem tem um propósito tem motivação. O que é motivação? É motivo para ação. Você tem um motivo para agir, para fazer aquilo que te faz bem. E pergunte para você, você tem vivido a sua vida de forma autêntica? Você está sendo protagonista da sua vida? Faça essas perguntas para vocês. Eu tenho sido protagonista da minha vida? Tenho vivido de forma autêntica a minha vida? Ou não? Eu faço o que eu amo? Eu estou servindo a mim e ao mundo e às outras pessoas? Eu me conheço? Eu me conheço? Quais são as minhas paixões? A gente tem que começar a exercitar isso aí. Ó o Google aqui, ó, buscador de respostas que eu falei. Ó, o pessoal respondendo não. Então, começa a se perguntar, porque aqui é o seu Google, buscador de respostas, seu cérebro vai buscar essas respostas para vocês. Então, vamos de novo. Eu me conheço? Conheço as minhas habilidades? O que eu gosto de fazer? Quais são as minhas paixões? Eu tenho vivido de forma autêntica a minha vida? Estou sendo protagonista da minha vida? A gente tem que fazer essas perguntas pro nosso aqui, ó, Google. Ir atrás, mandar a resposta pra gente aqui, ó. Rodrigo carregando, kkk. Gostei, Rodrigo, gostei, boa. Fernandes, muitas mudanças radicais. Hoje vivo 2 lutos: a perda do meu amor e meu renascimento. O luto é um trauma, né? Tem todo o processo de luto que a pessoa passa, que não tem como não passar, né? É um processo natural, né? As pessoas vão sofrer, vai ter esse sofrimento. É triste, mas com o tempo as coisas vão retomando de alguma forma. A gente vai encontrando aí o nosso para que viver, o nosso sentido da vida, porque a vida continua de uma maneira diferente, mas a vida continua.
né? E a gente tem que deixar também quem faleceu seguir o seu caminho. Senão também fica presa aqui no mundo material, né? Daí a gente já entra em outras questões mais da espiritualidade, né? Na psicologia positiva, o que me encantou na psicologia positiva foi porque ela tem esse olhar para as habilidades, né? Para o potencial do ser humano. Que o ser humano tem um potencial imenso dentro de si para se superar, para enfrentar esses momentos difíceis, para conseguir aprender com as dores. Não é que vá ignorar a doença, não é isso. A gente não ignora a doença, mas a gente tem uma visão mais positiva da vida e das pessoas também, né? Trazendo um novo olhar. Tanto que quando a gente faz aquilo que a gente ama, aquilo que a gente faz bem feito, que a gente gosta de fazer, que a gente faz com facilidade, a gente gasta só 20% da nossa energia para ter 80% de resultado. Agora, quando a gente foca nas nossas fraquezas, quando a gente foca naquilo que a gente não é bom, que a gente não gosta de fazer, a gente gasta 80% da nossa energia para ter 20% de resultado. Olha a diferença, é muita. E na nossa cultura é normal a gente focar nas fraquezas. A gente aprende desde lá na nossa infância focar nas nossas fraquezas, não naquilo que a gente é bom. É a nossa cultura. Samara, você fala tão bem que acalma a alma. Ai, gratidão, Samara, que lindo. Fico muito feliz em ler isso, gratidão. Porque no colégio, o que aconteceu comigo? É algo que todo mundo passa no colégio e vão continuar passando aí até isso mudar. Eu era muito ruim em matemática. Eu era melhor em português, era boa em português. Então, o que acontecia? Eu tinha que fazer aula particular de matemática, que era a minha fraqueza, pra melhorar, né? Pra ficar boazinha ali. Eu não fazia aula particular de português pra melhorar mais ainda no português, pra ficar muito boa no português. Não, o foco na fraqueza. Não quer dizer que a gente não vá olhar pra essa fraqueza que tem que melhorar, né? Tem que passar, ok. Mas é gerenciar essas fraquezas, não focar nelas. A nossa cultura foca muito, então tem que estudar mais, muito mais, para ficar... Só que quando a gente foca na nossa fraqueza, a gente é ruim em algo, a gente não vai ficar especialista, a gente vai ficar médio, mais ou menos ali. Agora, quando a gente foca nas nossas forças, naquilo que a gente é bom, que a gente gosta, a gente vira um especialista naquilo. Porque a gente está focando o nosso potencial, naquilo que a gente gosta de fazer. Samara, eu sou até hoje ruim em matemática. Eu também sou ruim em matemática, por isso que eu fui para a área das humanas, porque matemática eu já sabia desse colégio. Olha, eu vou para as humanas, porque exata, tô fora, não é para mim não. Não gosto disso, não. Meu negócio não é esse. Eu sempre soube que não é esse aí não era matemática, não era exata. Rodrigo, superar os obstáculos para crescer. Isso aí, Rodrigo, com certeza, né? Olhar para as dificuldades como desafios a serem enfrentados e como aprendizado. Rosana, por isso bom meu trabalho. Deixa eu ver que eu perdi uns comentários aqui. Opa. Perdi uns comentários da Chá. Ah, tá, que só gasta 20% de energia no trabalho. Tem 80% de resultado. Isso aí, que tá focando nas tuas forças, teu potencial. É só dando risada, é isso mesmo, né? Exato, eu sempre soube, não é pra mim, isso eu tô fora. Tinha que estudar mais, fazer aula particular pra ir bem, né? Porque a tendência é focar nas nossas fraquezas. Não, a gente tem que começar a olhar, mudar esse nosso olhar pro nosso potencial, porque a gente vai virar, imagina, se a gente já é bom em alguma coisa, a gente estuda, se dedica mais a isso, a gente vira especialista, a gente fica ótimo. Agora, quando a gente não é bom, quando a gente é ruim, a gente vai ficar mediano ali, né? Aquela coisa ali, só pra, né, passar e deu. E muitas pessoas falam isso até na vida adulta. Eu vou fazer curso de tal coisa, eu vou aprender tal coisa porque eu sou ruim, então eu vou fazer curso disso pra aprender, pra ficar melhor. Gasta energia, gasta 80% de energia para ter 20% de resultado. E fica ali mediano, né? Porque
Se tu não é bom, tu não gosta daquilo, por que tu vai focar numa coisa que tu não gosta? Não é verdade? Rodrigo, eu passei raspando na matemática. Todo mundo aqui é ruim em matemática. Todo mundo tá junto comigo aí nessa, né? Tamo junto aí na matemática. Fora a matemática, né? Tamo junto aí. Ninguém gosta da matemática. Ninguém quer saber da matemática. E na terça que vem, às 19h30 também, esse é meu horário das lives, né? 19h30. Terça eu vou fazer uma live sobre forças de caráter. Não percam, gente, vai estar demais. Na psicologia positiva a gente trabalha com as forças que eu falei pra vocês, né? As forças de caráter são as nossas forças pessoais. E vocês vão descobrir quais são as suas forças. Quem não sabe aí o que tem de bom, quais são as suas habilidades, ou quer saber mais ainda, vem na live terça-feira, que eu vou passar um questionário, um link, e vocês vão responder depois da live, que vai aparecer um ranking das suas forças pessoais. É muito legal. E nos atendimentos eu trabalho muito com essas forças de caráter, porque a gente consegue, a pessoa consegue conhecer, né, reconhecer aquilo que ela tem de bom, para ela melhorar o seu desempenho no trabalho, melhorar os seus relacionamentos também, e você começa a mudar o seu olhar das outras pessoas, porque você começa a ver, essa pessoa tem tal força, que legal isso, essa pessoa faz assim, eu acho que ela tem tal força, eu acho que ela tem isso, eu acho que ela tem a força da gratidão, a força da apreciação da beleza. Então, terça-feira às 19h30 vem pra live, terça-feira, tá? Que eu vou fazer essa live de forças de caráter, que é muito legal. E lá no Telegram, lá no meu canal no Telegram, eu vou colocar também PDFs sobre as forças de caráter e exercícios para vocês praticarem, para vocês potencializarem ainda mais e exercitar as suas forças pessoais, que as forças de caráter é o nosso potencial, as nossas qualidades, aquilo que a gente tem de bom. Então, se você não tá no Telegram, entra lá, porque eu vou passar também um exercício das forças de caráter, um videozinho explicando um pouquinho para engatar na nossa live terça-feira, tá? Então não perde, não perde. Rosana, sou ótima matemática, ó, tem uma que é boa matemática. Gratidão. Vou gostar da casa para ter 80% de resultado, isso aí, gostei. Samara, não sei o que eu tenho de bom, porque sou de desistir fácil. Ó, então aí, ó, o congelamento. Então tu vem terça-feira pra live, tá? Às 19h30, que eu vou explicar pra vocês quais são as forças de caráter. Eu vou explicar, são 24 forças, tá? Que a gente tem, vou explicar todo esse processo e vou passar pra vocês um questionário pra vocês responderem, que vai dar um ranking, daí você vai conhecer o que você tem de bom. Tá? Você vai conhecer as suas habilidades e você vai aprender a como exercitar mais essas suas habilidades. Então entra, não sei se tu tá no Telegram, Samara, mas aí tu clica no link da bio, tá? Tu entra lá no Telegram, porque lá vai ter tudo certinho, vai ter os exercícios em PDFs, das forças de caráter também. Então tu entra lá. E lá tem os vídeos que eu passei da semana do propósito, que vai até dia 30. Então, estou colocando meditação para se conectar com o seu propósito de vida, perguntas que vocês precisam fazer, que tem algumas eu falei aqui para vocês. Então, vários vídeos para te ajudar. Então, entra lá também para você ter acesso a esses conteúdos que tá só lá no Telegram, eu deixei só lá. Mari, gostei muito da live, obrigada, que bom, Mari. Samara, vou sim, isso. Amei a live, gratidão, coisa boa, pessoal. Muita gratidão estar aqui com vocês. Adorei a nossa live, a participação de vocês. E Samara, faz essas perguntinhas para ti também, essas perguntinhas que eu passei para vocês. Né? Quais são as minhas habilidades, o que eu gosto de fazer. Começa a perguntar para ti, para o seu cérebro, que é o Google aí, o buscador de respostas. Nosso cérebro é o Google, eu falei para vocês, é um buscador de respostas, para o seu cérebro começar a buscar te trazer essas respostas também, tá? E é muito importante nesse processo de propósito de vida a gente conhecer nossas habilidades, se conectar, a gente ter um momento de silêncio, praticar meditação, para se conectar. Lá no Telegram tem meditação para se conectar com o propósito de vida, tá muito legal. Eu recebi várias mensagens das pessoas agradecendo pelas aulas lá do Setembro do Propósito,
tá bom? Então entrem lá também, tá? Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Gratidão, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Fernandes, top, amei, obrigada, gratidão, show de bola. Sucesso, sucesso. Rodrigo processando. É isso aí, Rodrigo. Vai processando aí. O Rodrigo tá lá no Telegram, ele tá assistindo, e ele tá todo acesso aos conteúdos. É isso aí. É isso aí, pessoal. Maria, que bom que eu consegui hoje. Que bom, Maria. Gratidão aos coraçãozinhos. Estamos chegando já em 1 hora de live. Gratidão, pessoal. Beijão. Espero vocês lá no Telegram. Qualquer coisa, vocês me chamem. E bora lá. Terça-feira tem a live Forças de Caráter. Espero vocês aqui, então. Terça-feira, às 19h30. Coisa boa. Amei, amei. Muito bom. Eu amo. Esse assunto é incrível. Propósito de vida é... Esse é meu propósito de vida, é ajudar pessoas, é ensinar aquilo que eu sei, o meu conhecimento, transmitir isso para vocês e ajudar pessoas. Boa noite, pessoal. Beijão, gratidão, gratidão. Beijo. Ó a musiquinha aí, ó. Beijão.